tenho sorte com amizades. Sempre as pessoas me traem a minha confiança. Não consigo confiar em ninguém. Eu confidencio minha vida e a pessoa se afasta e ainda revela os meus segredos para os outros. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Curados para Curar. Eu sou a psicoterapeuta Michele Jardim, mãe, esposa e discípula apostólica da comunidade Emanuel. E a cada semana eu trago aqui para você um tema para conversarmos a respeito de relacionamentos, como funciona o nosso psicológico, o nosso emocional, as nossas questões, de traumas, tudo para compreendermos onde estamos feridos e como podemos dar o primeiro passo para a cura. Porque nós acreditamos que quando você se cura, você cura tudo ao seu redor. Você se torna um instrumento de cura para a vida das outras pessoas. Porque nós acreditamos que dentro rege fora. Se você está ferido dentro de você, você vai acabar ferindo fora, as outras pessoas, o ambiente externo a você. Então, esse aí é um convite para você estar conosco toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui no YouTube da Comunidade Emanuel. E o que eu vou te contar nesse programa vai te fazer entender o motivo porque de uma pessoa não conseguir se realizar nas amizades, que é uma área tão importante da nossa vida. E se você continuar assistindo esse programa até o final, eu ainda vou te mostrar o segredo simples, que talvez você ainda não tenha percebido, quais são os detalhes que fazem você escolher errado as suas amizades e depois acabar se decepcionando. Mas antes disso, antes de eu te mostrar como a amizade pode ser uma troca incrível e saudável, deixa aqui o seu like para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desse programa, conhecer a comunidade Emanuel, conhecer o nosso canal no YouTube também, para que elas tenham acesso a esses conteúdos e possam saber também esse segredo para as boas amizades. E agora, se você quiser resolver de uma vez por todas, adquirir habilidade de comunicação, habilidade de desenvolver uma habilidade para fazer novas amizades, para identificar as pessoas verdadeiras, as pessoas que podem agregar na sua vida e não prejudicar a sua vida, que você possa fazer trocas incríveis com essas pessoas, existe o meu programa profissional, um programa de mentoria terapêutica chamado também Curados para Curar, onde durante 7 semanas eu acompanho exclusivamente você, numa mentoria terapêutica, onde você vai desenvolver habilidades de comunicação, vai compreender como você funciona, A gente vê o mapa emocional, o seu mapa emocional, quais as emoções que regem a sua vida, qual o tamanho do teu adulto interior, qual o tamanho da tua criança interior, o quanto ela governa você. Tudo isso a gente vê para o autoconhecimento. E também você aprende a lidar com as suas emoções. Então é um trabalho muito bacana aí, que eu tenho realizado já há alguns anos com as pessoas, com os pacientes, e as pessoas têm um desenvolvimento muito satisfatório na sua vida, e se realizam nos seus relacionamentos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Comunidade Emanuel e ainda não acompanha as nossas redes sociais, fica aqui o meu convite para você. Seja bem-vindo! Nós da Comunidade Emanuel
também procuramos servir a vida das pessoas com amor, promovendo ações de saúde física, mental, emocional e espiritual aos mais necessitados. E sua contribuição financeira é muito importante para que isso continue sendo possível. Então, ajude essa obra de Deus, né? Graças a Deus, o Padre Marco, né? Ontem ele fez um pedido, esse pedido já foi atendido, porque nós cremos na palavra de Deus, né? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo aquele que bate a porta, ela abrirá. É isso que nós cremos, é isso que nós já agradecemos. Então, quero transmitir aqui em nome da comunidade, em nome do programa Curados para Curar, nosso muito obrigada pela sua generosidade, pela sua fidelidade a Deus, que não é para nós. Nós somos instrumentos de cura para as pessoas, mas sem a sua ajuda, sem o alicerce que vem, a base que vem de você, da sua ajuda financeira, nós muito pouco conseguimos fazer. Então, muito obrigada, né, pela sua mão estendida aos mais necessitados. E lembrando da nossa promoção vigente, né? A comunidade Emanuel é uma comunidade que cuida de várias obras de caridade, né, de saúde. Então, nós temos, hoje, somos mantenedores de 2 comunidades terapêuticas para jovens, né, adolescentes, 2 comunidades terapêuticas de tratamento, de recuperação de álcool e drogas, né, 2 casas masculinas, uma para adolescentes, outra para adultos, onde nós promovemos, né, esse ambiente propício para a cura emocional, psicológica, né? Tem profissionais que atendem nessas casas de recuperação, psicólogos, psiquiatras, para dar a melhor assistência de saúde para esses jovens, né? Também assistência espiritual, tudo para que a mente, né, para que haja essa metanoia, né, essa mudança de mentalidade, e eles passem para um outro nível nas suas vidas, né, desenvolvam o seu adulto interior e possam sonhar com uma vida digna, com uma vida de adultos responsáveis. Então, tudo isso a gente promove na vida desses jovens, né, desses rapazes jovens e rapazes adultos. E nós temos uma promoção, que é a pizza solidária. Como que funciona? É uma pizza que vem congelada, ela tem 35 centímetros, tem vários sabores, você pode escolher o sabor que você mais aprecia, e o valor da pizza é R$25. Comprando a pizza, você retira no dia 19 de agosto, que é um sábado à tarde, em vários pontos de retirada. Tem em Campo Bom, tem em Novo Hamburgo e várias outras cidades aí, que eu não vou me recordar de cabeça. Mas é só entrar em contato com a comunidade Emanuel, né, reservar as suas pizzas para fazer a noite da pizza ou várias noites da pizza com a sua família. Tem gente que está comprando em quantidade para guardar no freezer, para guardar no congelador e fazer várias noites da pizza, para ajudar a Fazenda Senhor Jesus, que é a nossa comunidade terapêutica para adolescentes, tá? Então, não fique de fora dessa promoção, não fique de fora da pizza solidária, e assim você está ajudando esses jovens a se recuperar das drogas. Como disse o Padre Marco, eu reforço aqui, nós não vamos desistir desses jovens. Se a gente tiver que vender a roupa do corpo, a gente vai fazer isso por eles, porque é uma promessa do Senhor, né? E é um compromisso que nós fizemos com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Emanuel, de cuidar dos jovens, das famílias, das crianças. E é isso que a gente vai fazer
com todas as nossas forças até as últimas possibilidades. E é importante lembrar também que o conteúdo deste programa é apenas uma gota se comparado ao oceano da alma humana e não substitui a psicoterapia. É apenas um despertar, é apenas uma fagulha de cura na sua vida, se você permitir, é claro, né? Se você se expor a tudo que é falado aqui no programa, né? Expor o teu coração, abrir o coração, você pode sim sair com uma porção de cura deste programa. E é importante lembrar também que a terapia não é apenas para tratar doenças emocionais, mas é para promover expansão de consciência, evolução e inteligência emocional, que é uma das coisas que, essas três coisas, né? Mas inteligência emocional, eu costumo dizer que transformou a minha vida, transformou o meu relacionamento com o meu esposo, o meu relacionamento com os meus filhos, né? Nos levou para um outro nível de consciência, de relacionamento, né? E nos curou em muitas coisas e ainda constantemente nos cura para que nós sejamos uma família, instrumento de cura para outras famílias. Por isso é importante lembrar, busque terapia, busque evoluir, busque inteligência emocional, né? Busque expansão de consciência, não se contente, não se conforme aos moldes deste mundo. Persiga a sabedoria, porque a palavra de Deus lá em Provérbios diz que vale a pena vender tudo em troca da sabedoria. A sabedoria é a coisa mais preciosa que existe. E uma base da sabedoria é adquirir conhecimento. Então, o que a gente faz aqui no programa é dar a você conhecimento, porque conhecimento liberta, conhecimento expande as nossas possibilidades, os nossos pensamentos, né, a nossa forma de pensar, promove, né, uma mudança de mentalidade. E em tudo isso a gente vai se moldando aos pensamentos de Cristo, né? Ter o pensamento de Cristo, que é ser cheio do Espírito Santo, né? Eu ouvi isso essa semana e achei maravilhoso, né? Na palavra de Deus diz, Paulo vai dizer numa das suas cartas, né, que nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. Ele não disse os pensamentos de Jesus, mas disse os pensamentos de Cristo, porque no Antigo Testamento o Cristo é o Messias, aquele que é cheio do Espírito Santo. Então, é esse o pensamento, é ser um outro Cristo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a gente só consegue isso mergulhando na palavra de Deus, mergulhando no conhecimento de Cristo, mergulhando naquela sabedoria que o Senhor tem para nos dar. E no campo emocional é a mesma coisa. No campo emocional, a gente precisa conhecer como a gente é feito, né? Porque não é só porque você pensa que você entende de cérebro humano. Não é porque você tem cérebro que você entende de cérebro. Assim como não é porque você come que você entende de nutrição. Porque senão não existiriam pessoas que se nutrem mal, que comem errado, que comem alimentos que não são nutritivos. Não é verdade? Então, é por isso que a gente traz o conhecimento. Um conhecimento que vai te levar à sabedoria se você souber aplicar, né, de forma inteligente. Tá bom? O Salmo 147, o versículo 3, vai nos dizer assim: Ele, Deus, cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. Que lindo isso, né? Se a gente mergulhar nesse versículo, né? O Senhor deseja curar os nossos corações, né? O que é um coração atribulado, né? Mais e mais e mais, os nossos corações hoje em dia estão atribulados, porque atribulado é cheio de coisa, é cheio de correrias, é cheio de demandas. E muitas vezes nós não temos tempo para parar e respirar. Para parar, a gente falou sobre isso no programa passado. Parar
e fazer uma oração sem estar pensando em 1000 coisas. E Deus quer curar os nossos corações atribulados e enfaixar as nossas feridas. E eu quero contribuir para o Senhor, quero ser instrumento para enfaixar as suas feridas emocionais nesta noite. E este é o ano da multiplicação, cujo lema é: tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. Vamos orar a oração do ano da multiplicação? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos. Firmada na tua palavra e na tua promessa, eu consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a tua unção e o teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na tua igreja. Eu profetizo em nome de Jesus: tudo que eu semear, frutificará. Tudo que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Amém. Deixa eu ver quem já está aqui conosco no programa de hoje. Vamos ver, vamos ver. Ana Mânica Santiago já está aí conosco. Deixa eu abrir aqui, é uma janelinha que eu abro aqui, vamos ver. Aqui. Vamos atualizar aqui para ver quem está conosco. Quero já aproveitar, enquanto está atualizando aqui, o nosso programa, que eu também assisto aqui pela tela do celular, para poder falar com você, né? Conversar com quem está nos assistindo. Quero agradecer aqui a Mariane Modas, de Campo Bom, que me veste sempre na minha paleta de cores, na minha cartela de cores, que combina, né, com a cor da minha pele, com o cabelo, que a paleta de cores é assim, né? Ela dá um contraste com cor de pele, cor de cabelos e dos olhos, né? A cor dos olhos. E sempre as meninas têm opções aí maravilhosas, de looks, exemplo, né, esse que eu estou aqui, né, sempre valorizando, né, o biotipo físico da gente, né. As meninas, elas prestam uma consultoria, uma verdadeira consultoria de moda lá na Mariane Modas. Então, vale a pena você visitar a Mariane Modas para receber essa consultoria, né? Essa consultoria aí de imagem, porque imagem é capital visual. A imagem é importante, né? Quando você vai na fruteira, você escolhe as frutas mais bonitas. Você não escolhe, né, a fruta que está ali com aquelas marcas, né, ou que está com um furo, ou que está com a casca meio feia. Você escolhe as frutas que são mais bonitas. Então, isso significa que imagem é importante, sim. E o meu agradecimento aí a Gladys, a Bruna, a Gabi, né, as meninas que formam o time, né, da Mariane Modas. Estúdio G-Hair de Campo Bom, que me produz para o programa, né? A Grazi, o Marlon, a Carol, né, fazem meu cabelo e maquiagem. Simucinos, né, que nos
cedeu aí essa linda imagem de Santa Teresa de Jesus, a padroeira aqui do programa e também do meu trabalho. Lumearte Campo Bom e Lambi Lambi Mix Campo Bom também, que nos ajudam na decoração aqui, né, do nosso cenário do programa. Então, vamos pedir a intercessão de Santa Teresa de Jesus nesta noite, para que, pela sua intercessão, Deus me capacite a transmitir essa linda mensagem que eu preparei para você. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Então, o assunto de hoje, eu não trouxe o versículo. Deixa eu ir sentando aqui para a gente já começar a nossa conversa. Eu não trouxe um versículo inicial, por quê? Porque todo programa hoje vai ser baseado em versículos na palavra de Deus, porque o tema, o assunto de hoje é amizade segundo o coração de Deus. E não há como transmitir essa mensagem para você sem ter como fundamento aonde está o coração de Deus, que é na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a expressão do que está no coração de Deus. Aí eu trouxe para a gente construir, né, um ensinamento, né, construir algo aqui juntos. Eu trouxe versículos que falam sobre amizade. Por que eu trouxe o tema da amizade? Ah, Michele, mas dia 20 foi o dia do amigo, né? Porque hoje, de novo, a amizade. Porque o dia 20 é o dia do amigo. E o dia 30 de julho foi, no caso, o último domingo, o Dia Internacional da Amizade. Em muitos países é comemorado o Dia Internacional da Amizade. E eu não podia passar batido pelos temas, né? Passou o mês de julho e a comunidade falou sobre o Dia do Amigo, né? Abrimos aí, inauguramos a nossa loja Seja Emanuel, né? Você já visitou a nossa loja? Está aqui no Cavalinho Branco, junto à Catedral de Novo Hamburgo, a nossa loja com camisetas, bíblias, uma bíblia mais linda que a outra. Eu sou apaixonada por bíblia, né? Eu tenho coleção de bíblias, de várias traduções diferentes, né? Várias versões diferentes. Imagens, né, do seu santo preferido. Vamos começar agora em agosto a Quaresma de São Miguel. Então, garanta a sua imagem de São Miguel aí para você ter esse companheiro aí de jornada, que é o meu padrinho, né? Eu nasci no dia de São Miguel Arcanjo. Então, Quaresma de São Miguel é uma bênção, né? Poder fazer a Quaresma, participar da Quaresma. E então, visite aqui a nossa loja. E o padre pregou sobre amizade, né? Com um foco, deu um enfoque muito especial. E eu trouxe também esse tema das amizades saudáveis, amizades emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, segundo o coração de Deus. Boa noite, Júlia Berigula. Ela está dizendo aqui, boa noite, Mi. Uma noite abençoada para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos aos versículos, né? Que a gente tem alguns versículos aqui para caminhar, né? Caminhar com eles e entender o que o escritor sagrado quis transmitir, né? O que o Espírito Santo transmitiu para este escritor sagrado quando ele escreveu cada versículo desse. Então, eu vou começar com a tradicional passagem de Eclesiástico, capítulo 6, né? E vamos discorrendo ali os versículos, né? Eu vou dar pausa em cada versículo para a gente ir
conhecendo o que significa, né? Qual o significado também espiritual, emocional. A passagem de Eclesiástico é muito tradicional no Dia do Amigo, porque é aquela que fala sobre quem conheceu um amigo, né? Quem encontrou um amigo verdadeiro, encontrou um tesouro. Por que tesouro? Porque ele tem um valor inestimável. Ele não tem preço, ele tem valor. Se nós formos em qualquer museu de artes no mundo, né? Se a gente for para a Europa, né, visitar aqueles museus belíssimos. Existe, por exemplo, no Brasil, né, um dos museus junto à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, né, que tem objetos ali de grande valor, de valor inestimável. Se você olha um objeto daqueles, uma coroa, né, da princesa ali, você não consegue botar preço naquele objeto. Se você colocar preço, ele deixa de ser um tesouro. Porque o tesouro, ele se caracteriza por algo que tem um valor inestimável. Assim, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Porque esse amigo terá um valor inestimável. É aquela pessoa que vai demonstrar o seu caráter, o seu valor nos reveses da vida, na jornada da vida, na jornada da amizade. Esse amigo vai mostrar a sua fidelidade. Então, é isso que o escritor trouxe. E você só vai encontrar o livro do Eclesiástico se você tiver uma Bíblia católica, porque este livro não existe nas Bíblias que não são católicas. Tá? Não sei se você sabe, mas a Bíblia católica ela tem 73 livros, enquanto a Bíblia que não é católica tem 66. Tá? Tem menos livros. Enfim, se você quiser saber mais dessa história, que é uma novela, uma verdadeira novela do porquê tiraram os livros da Bíblia, você entra no Google ou em algum vídeo ali do YouTube e você vai descobrir, né, essa novela mexicana que é dos livros da Bíblia, né? Por que alguém pegou ranço dos livros da Bíblia e se sentiu no direito de tirar, né, da Bíblia alguns livros. E um deles é um livro sapiencial, né, um livro de sabedoria, que se chama Eclesiástico, que é, então, atribuído a uma pessoa chamada Cirácida como escritor do Eclesiástico. E é uma pessoa muito sábia. Outros atribuem o Eclesiástico a Salomão. Então, nós não sabemos quem realmente escreveu, mas eles têm uma sabedoria espiritual maravilhosa. Eu tenho uma história com o livro do Eclesiástico, porque quem me acompanha sabe, né, que eu era a pessoa mais improvável de me tornar católica. Eu não nasci num berço totalmente católico. Eu fui batizada na Igreja Católica e a família saiu dali e, para agradar o lado do meu pai, que era uma família, um lado que a família praticava rituais, né? Me levaram para batizar num lugar, num centro, num terreiro de rituais. Então, essa foi a minha história, né? Essa foi a minha chegada no mundo. Eu cheguei ao mundo no dia de São Miguel Arcanjo, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, dia 29 de setembro. E, então, o meu batismo aconteceu assim. E toda a minha infância eu acompanhei o terreiro de rituais. Eu não ia à igreja. Então, era muito improvável que eu me tornasse católica. Isso humanamente falando. Porque o batismo que eu havia recebido, o Espírito Santo que eu havia recebido pelo batismo, ele estava ali dentro de mim.
pronto para vir à tona a qualquer momento. E eu me lembro que aos 10 anos de idade eu tive um sonho que um cavaleiro vinha me buscar quando eu estivesse fazendo a primeira comunhão. Eu estava nesse sonho, era um sonho que eu tinha recorrente. Eu saía da igreja de vestidinho branco, uma igreja que tem lá na minha cidade natal, em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, na igreja São Vicente de Paulo. Eu saía dessa porta com o vestidinho branco e esse cavaleiro vinha me buscar. Então ficou muito claro para mim, né? Depois, até hoje eu penso, né, se essa figura do meu sonho era Jesus, né, esse cavaleiro, ou era São Miguel Arcanjo, né, porque ele tinha uma espada na mão. E eu pedi para fazer a primeira comunhão porque eu acreditava que esse cavaleiro vinha realmente me buscar. Eu era uma criança muito... Eu era permitido sonhar, né? Então, com 10 anos, eu era criança mesmo. Hoje, a gente vê uma criança, ela sabe muitas coisas de adulto, né? Mas, na época, eu era criança mesmo. Então, eu sonhava com esse momento, né? E por isso que eu pedi para fazer a catequese, fiz a primeira comunhão. E eu me lembro que tinha uma Bíblia lá, a minha mãe conseguiu uma Bíblia para mim que tinha esse livro do Eclesiástico, uma Bíblia católica, ela tinha uma capa de couro com zíper, sabe? E eu comecei a ler o livro do Eclesiástico, justamente aonde fala sobre amizade. E aí eu me encantei por esse livro de uma forma que eu comecei a ler, eu li todo o Eclesiástico, porque eu achava muito lindo o jeito que ele fala sobre os comportamentos humanos, sobre honestidade, né? Não fala só sobre amizades, mas tem vários capítulos que falam sobre amizade. Então, eu tenho um relacionamento de amor com este livro, tá? Eu tenho uma história de amor porque foram os primeiros versículos que eu li na vida, foram do Eclesiástico. E o capítulo 6, o versículo 1, vai nos dizer assim: de amigo não te tornes inimigo do teu próximo, pois o malvado terá por sorte a vergonha e o vexame, como todo pecador invejoso e de língua fingida. Então, o que o Eclesiástico está dizendo aqui? Que a gente precisa cuidar a quem a gente se aliança. Porque o nosso coração acaba ficando ligado, a gente fica vinculado a essa pessoa. Que pode ser uma pessoa invejosa, uma pessoa fingida, né? Que é uma pessoa que talvez foi criada na sua infância, foi educada a tirar vantagem das coisas, né? Talvez foi uma pessoa que só foi valorizada pelo que ela fazia e não pelo filho que ela era, né? Pela criança que ela era dentro de casa. Então, isso acaba mexendo com o caráter da criança. E é isso que o Eclesiástico vem trazer aqui, né? Para que eu não me torne inimigo dessa pessoa. Descobrir que é malvado, descobrir que é fingido, simplesmente eu me afasto. Eu concluo aquele relacionamento respeitosamente. Eu não preciso falar mal dessa pessoa. Eu não preciso difamar essa pessoa. Eu só preciso tomar cuidado com ela. Aí no versículo 5, ele vai dizer assim: uma boa palavra multiplica os amigos e apazigua os inimigos. A linguagem elegante do homem virtuoso é um esplendor. Acho lindo esse versículo. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos o falar o que pensa com o falar sem pensar. Às vezes a gente diz assim: eu falo o que eu penso. Só que na verdade você fala sem pensar.
E eu já vivi assim, já me comportei dessa forma. Já falei sem pensar. E a gente colhe frutos amargos de falar sem pensar. Então, olha o que o Eclesiástico está falando sobre uma boa comunicação, que é a base, o fundamento do trabalho que eu realizo na mentoria terapêutica Curados para Curar, né? Que é ensinar as pessoas a falar o que pensa respeitosamente. Ter uma boa comunicação, ter clareza na comunicação, né? E não ficar subentendendo coisas, né? E reagindo às pessoas. Aí no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim: dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre 1000. O que ele está dizendo aqui? Que eu preciso me dar bem, que eu posso me dar bem com muitas pessoas. Que isso é extremamente saudável. Eu posso ser querido, ser amado por muitas pessoas. Mas, para conselheiro, aí é um entre 1000. Daí o raciocínio, né? Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu pensei, né? Eu conheço 1000 pessoas. Quando eu conheço 1000 pessoas, claro que aqui é uma metáfora, né? Mas eu conheço 1000 pessoas, então dali pode sair um amigo verdadeiro, um conselheiro, né? Um amigo sábio, porque tem isso também, né? A amizade, uma boa amizade, não consiste apenas em se dar bem com o amigo, né? No amigo do bar, na amiga da balada, na amiga, né? Nas amigas aí da zoeira. Mas também o bom amigo, pelo menos o amigo que hoje eu procuro nas pessoas, né? Hoje, para eu dizer assim, essa é minha amiga. Essa pessoa tem uma sabedoria. Essa pessoa talvez não a sabedoria intelectual, mas uma singeleza nas coisas da vida, sabe? Uma pureza nas coisas da vida, que me ensina muito, me ensina demais. Deixa eu cumprimentar quem chegou. Luiz Fernando Jardim, boa noite, meu amor, te amo. Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Margarida Porte, boa noite, seja bem-vinda. Neuza Galvão, boa noite, Neuza, seja muito bem-vinda. Então, é muito importante, né? Se dá bem, você pode se dar bem com muitas pessoas, mas para amigo é um entre 1000. Quando teve, não me lembro agora, uma comemoração, né, aqui na catedral, para uma missa que o padre Marco estava presidindo, não me lembro agora o tema, mas ali naquela celebração eram os amigos que estavam ali naquela missa. E eu disse, nossa, ele é mais popular que o Roberto Carlos, né? Que diz que eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Padre Marco, ele se dá bem com muitas pessoas. Mas tenho certeza que aquele conselheiro, que aquele amigo é um entre 1000. Né? Ele ama muitas pessoas. Nós amamos ele. Mas o coração, aquela amizade do coração, é para aquelas pessoas que onde há a união dos corações. Né? E ele tem o direito disso. Mesmo que a gente, como filhos espirituais, né, queiramos talvez de ser esse amigo, né, de ser esse amigo especial, esse amigo confidente, né?
Mas a gente não pode ter ciúmes, a gente não pode ter inveja disso, porque ele tem direito de ter os seus amigos. Jesus tinha direito de ter os seus amigos, os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Era um direito que Jesus tinha, e os outros discípulos não podiam ficar, até podiam, ficar enciumados. Mas a boa notícia é, eles tinham direito de sofrer esse recalque. Eles tinham direito de sofrer. Se você sofre disso, de ter ciúmes de alguém que você gostaria de ser o melhor amigo, eu tenho uma notícia para você. Você tem direito de sofrer, tá? Você tem direito de sofrer. Tem direito de lidar com isso. Aqui, o versículo 7, ele vai dizer assim: se adquirires um amigo, adquire-o na provação. Não confies nele tão depressa. Então, amizade é construção. Relacionamento é construção. Não é do dia para a noite, que a gente constrói um relacionamento de amizade. Não vou dizer que a gente tem que ficar testando, fazendo armadilhas para aquela pessoa para ver se ela passa no teste da amizade. Não se trata disso. Mas se trata de olhar esse amigo, de olhar para essa pessoa com consciência. E aí ele diz, mais ainda no versículo 8, ele diz: pois há amigos em certas horas que deixarão de o ser no dia da aflição. Existe o contraponto, Existe o contraponto. Aqui ele fala do amigo da mesa, do amigo da hora da fartura, da hora da alegria, da hora das festas, do churrasco, mas que na hora da pobreza, na hora do desemprego, na hora da falência da empresa, esses vão sumir. Na hora da cruz, esses vão correr. E o amigo mesmo é aquele que vai permanecer. Mas também eu me recordo que o padre Fábio de Mello, ele traz também um outro olhar, que é de desfrutar a amizade também na hora da abundância, na hora da riqueza, na hora da prosperidade, porque aquele que é falso amigo não vai suportar a tua prosperidade. Ele não vai suportar a tua riqueza. Ele vai se sentir inferior. E aí depois, mais adiante, tem um versículo que vai falar sobre isso, De não se aliançar, de cuidado para se aliançar com o poderoso em riquezas, a pessoa economicamente poderosa, a pessoa rica. Por quê? Porque eu preciso olhar ela como um igual. E se a gente entrar num relacionamento desequilibrado, eu não vou conseguir ser amigo dessa pessoa. Por quê? Porque eu vou sempre achar que ela tem, porque ela é rica, ela tem que me dar as coisas. Que porque ela é rica, ela tem que pagar a conta do restaurante onde a gente sai. Ela tem que pagar a conta do lugar onde a gente vai comer à noite, da pizzaria, porque ela é rica, ela pode mais que eu. E essa não é uma amizade adulta. E acaba que esse rico, essa pessoa com poder econômico, um poder aquisitivo maior, acaba se sentindo explorada, acaba se sentindo usada e acaba percebendo que não está sendo amiga de uma outra pessoa adulta. Ela está sendo amiga no final de uma criança que quer que ele pague a conta do restaurante, que dê presentes.
sabe, que acha que esse amigo, porque prosperou, deve alguma coisa para esse que permaneceu numa vida mais modesta, talvez até na pobreza. Então, por isso que as pessoas mudam de amizades conforme elas vão mudando o seu patamar econômico, de conhecimento, por causa dessas posturas, que são posturas infantis. Então, um evoluiu, né, expandiu a consciência, prosperou, né, buscou outras coisas. O outro estagnou, não tinha a mesma capacidade, mas também não pode exigir desse amigo que ele seja agora um pai, né? Ele vai olhar para o amigo e vai dizer: olha, não tenho filho desse tamanho, né? Infelizmente a gente não pode seguir com a nossa amizade, né? Foi bom enquanto durou, somos amigos de infância, mas vai ficar mesmo só nas memórias, porque eu não posso, não tem como subsistir, não tem como se sustentar uma amizade dessa forma, né? Dessa forma onde você está me usando, né? Você não está comigo porque gosta de estar comigo. Você está comigo por causa da casa que eu tenho, por causa do churrasco que a gente faz, por causa dos lugares onde a gente sai. E aí desequilibra. Acabei explicando o versículo, mas mais adiante a gente vai encontrá-lo, tá? Essa fala. Então, por isso que precisa... Olha como os princípios, né? Os princípios bíblicos, eles comungam muito com os princípios sistêmicos, né, da psicologia sistêmica, né, da visão sistêmica, da própria psicologia, daquilo que é psicologicamente saudável, emocionalmente saudável. Aí no versículo 9 ele vai dizer assim: há amigo que se torna inimigo, e há amigo que revelará ódios, conflitos e disputas. Há amigo que só o é para a mesa e que deixará de o ser no dia da desgraça. Então aqui nem precisa, né, a gente explicar muito, porque ele já está dizendo aqui que era um falso amigo, ou que de repente o que alimentava essa amizade no passado era os dois serem pobres juntos, já que a gente está falando, né, de prosperidade, de riqueza, que são duas coisas diferentes, tá? Prosperidade, nem todo rico é próspero, porque prosperidade está mais ligado à consciência espiritual, né? A minha contribuição no mundo. Ser uma pessoa próspera, né? Promessa de Deus para todos aqueles que desbravaram, né, a prosperidade. Abraão, né, teve uma promessa de prosperidade. Prosperou em todos os negócios que fez. Né? Quando eu fazer um parênteses aqui, que eu gosto muito, né, da história de Abraão. Olhar para essa história, né? Quando Deus disse assim: Abraão, sobe aqui no monte. Aí ele subiu, né? E Deus diz para ele assim: olha tudo aqui ao teu redor, até onde os teus olhos alcançarem. Olha até o horizonte. Tudo isso eu te darei. Tudo isso será teu. Teu e da tua descendência. Não estou falando de cabeça, assim, não sei as palavras exatas que estão na passagem, mas assim Deus fez. E se a gente vai olhar a história de Abraão, toda aquela terra foi dele, mas cada pedaço, cada centímetro, cada metro quadrado da terra, Abraão comprou. Então o jeito de Deus dar muitas vezes, na grande maioria das vezes, o jeito de Deus dar para você é o jeito adulto. Um jeito que é fazendo você prosperar para adquirir aquela terra. Para adquirir aquele bem que é da promessa. De um jeito maduro, de um jeito adulto.
tem exceções? Claro que tem. Mas é muito importante que a pessoa, mesmo que ela ganhe de alguém, ela mantenha uma postura adulta para a prosperidade que Deus dá. Então, veja como é diferente, porque às vezes tem, por exemplo, uma pessoa rica que não é próspera, porque às vezes ela herdou de alguém a riqueza, ela não valoriza, ela desperdiça, né? O dinheiro não tem o mesmo valor para ela do que para a pessoa normal, comum. Ela olha, né, aquilo e não dá valor. Esses dias eu estava... Muito pouco eu acesso, né, aquele aplicativo TikTok. Mas ali tem uma pessoa muito famosa que é uma herdeira da família real brasileira. E ela vai na loja, ela tem uma herança, né? Sei lá, milionária, bilionária, sei lá eu quanto. Ela vai na loja com os netos e ela olha uma bolsa, sei lá, Louis Vuitton, e ela pergunta, aí os vendedores já conhecem ela, né? Diz, essa aqui é 20 mil. Aí ela, tá barato, vou comprar. Aí ela olha outra bolsa, isso aqui é 30 mil. Tá barato, vou comprar. Uma bolsa assim, desse tamanho, mas daquela determinada marca. O que é isso? É uma pessoa, uma criança que não cresceu. É uma criança grande. Ela herdou algo que ela não sabe de onde veio. Ela não fez o trabalho de obter aquilo. Então, tudo que ela vê, ela quer comprar. Tudo que ela vê, ela quer comprar. Tudo tá barato. Imagina, né? 30 mil, sei lá, 40 mil, um carro popular. Um carro que levaria, que faria tantas coisas boas, tanto bem para o próximo, né? Resumido numa bolsa. Isso é um exemplo, né? Nada contra a marca da bolsa, né? Cada um faz do seu dinheiro aquilo que quiser. Mas eu estou falando aqui da noção de preço e de valor das coisas, tá? E isso na amizade é muito prejudicial. Então, estávamos falando de riqueza, né? Então, a pessoa rica nem sempre é próspera, porque prosperidade envolve maturidade, envolve noção de identidade, envolve consciência espiritual de uma promessa em cima dessa pessoa, uma promessa de Deus sobre esta pessoa, totalmente diferente de apenas riqueza. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele não falou do próspero, ele falou do rico. Exatamente por causa disso. Porque muitas pessoas, quando se deparam com a riqueza, elas perdem a noção do preço das coisas. No meu pulso já não cabe mais. Não, meu pulso agora é muito valioso, já não cabe mais um relógio de R$100. Tem que ser agora um relógio de 5 mil, de 10 mil. Né? Então, essa perda da noção da realidade. Sai da realidade, volta a ser infantil, deixa de ser uma pessoa adulta. Tá? O versículo 11 vai nos dizer assim: se teu amigo for constante, ele te será como um igual e agirá livremente com os de tua casa. Então, esse amigo, ele precisa, né? Para ter equilíbrio nessa amizade, precisa ser uma pessoa a quem eu tenha igualdade. Por exemplo, não pode ser uma amizade que, por exemplo, não dá certo, né? Eu vejo a minha professora de psicanálise fala muito isso, né? Porque como ela é uma referência em psicologia, psicanálise, né? Visão sistêmica, então ela é uma pessoa admirável, ela tem uma sabedoria enorme. E ela deixa muito claro isso, né? Para ser minha amiga,
não pode me imitar. Não pode ser minha imitadora. Não pode ser uma outra eu. Tem que ser uma pessoa que conheça a sua identidade, que seja ela mesma. Porque senão eu não vou conseguir existir se tiver duas de mim. Se tiver um clone meu. Então, é mais profundo do que a gente imagina. Deixa eu ver aqui se alguém colocou algum comentário. Se temos comentários. Se temos, podem fazer perguntas também. Vou ver aqui. Como é que estamos? A gente está com um pouquinho de lentidão na internet. Aqui, chegou a gente. Vou ver aqui, seja bem-vinda. Kelly, boa noite. Ela dando boa noite, Michele. Boa noite, irmãos. Linda e santa terça-feira. Verdade, Michele. Percebi e recebi sinal disso esse ano. A Kelly colocou aqui para nós. Se puder colocar ali nos comentários, sinal de que a gente vai falando os assuntos aqui. Se puder colocar nos comentários, Kelly, sinal de que esse ano, só para eu identificar em qual versículo aí que você se identificou, qual que falou com você nesse momento. Então, no versículo 12, ele vai dizer assim: se o amigo se rebaixa em tua presença e se retrai diante de ti, terá aí, na união dos corações, uma excelente amizade. O que eu entendi, o que eu interpretei desse versículo? Esse se rebaixa. É se colocar menor, inferior? Não, porque ele é seguido aqui do 11, onde diz que os dois precisam ser como iguais. Então, o que para mim é esse rebaixar? É a pessoa que sabe o seu lugar. Eu tenho uma amiga. Nós duas somos iguais. Porém, quando eu estou dentro da casa dela, eu não estou dentro da minha casa. Eu preciso respeitar o ambiente dela. Respeitar o espaço dela. Nós duas temos na nossa amizade limites saudáveis. Eu não chego na casa dela já olhando as coisas sujas e dizendo, eu vou lavar aqui a louça, e já chega lavando a louça e já bota a roupa para lavar. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou dando uma mensagem oculta para minha amiga que ela não cuida da casa dela. Quando, na verdade, ela pode ser uma pessoa que está sobrecarregada de tarefas e que naquele momento a louça ficou na pia e que faz parte da vida. Então, o amigo, o limite, eu preciso conhecer a minha amiga para saber se eu posso ou não lavar a louça na casa dela. Se para ela eu chegar e lavar a louça vai ser uma ofensa, vai causar um mal-estar, ou se vai ser um favor. Ai, graças a Deus, Michele, tu lavou a louça para mim, eu estava necessitada. Então, é preciso conhecer na intimidade esse amigo para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque as duas coisas, dependendo do que eu fizer, vai gerar um mal-estar. Então, é isso que eu interpretei desse se rebaixa, Se rebaixar na presença do amigo, se retrair diante do amigo, Terá aí, na união dos corações, uma excelente amizade. Olha que lindo isso, Na união dos corações, uma excelente amizade. Quando eu conheço o meu lugar, lá na casa do meu amigo, eu não estou na minha casa. E na minha casa, ele não está na casa dele. Ele não pode chegar fazendo o que quer, comendo o que quer. Existe um limite, um limite adequado que nós, na nossa amizade, na nossa intimidade, a gente conversou sobre isso.
né? A gente estabeleceu esses limites. O versículo 13 vai dizer: separa-te daqueles que são teus inimigos e fica de sobreaviso diante de teus amigos. Esse sobreaviso é conhecer. Não é já. Conheceu a pessoa, é o meu melhor amigo. Isso é a criança que faz, né? A criança conhece, sei lá. Então, na missa, a criançada, daqui a pouco uma conhece a outra. Olha, mãe, minha melhor amiga aqui. Né? O que essa criança? Ela está envolvida pelo momento, pela emoção do momento. Ela não sabe discernir uma verdadeira amizade. Nós somos adultos, nós temos condições de discernir uma verdadeira amizade. Então, a gente precisa ficar de sobreaviso, perceber as atitudes do amigo e separar-se daqueles que são inimigos. Por quê? Porque muitas vezes uma inimizade, principalmente quando uma amizade vira uma inimizade, é muito mais doloroso e o risco é muito maior da pessoa virar o centro da tua vida. Porque não é só o amigo que vira o centro da vida da gente. O inimigo também se torna o centro da vida da gente. E a gente não pode colocar nada nem ninguém no centro da vida da gente. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O centro da nossa vida pertence a Deus. O trono do nosso coração pertence a Deus. Ele não aceita, não admite que nada ocupe o lugar dele no trono do nosso coração. E aí isso aí vai sair. Então é muito importante que a gente se separe dos inimigos. Porque às vezes, quando era uma grande amizade e aconteceu um rompimento, aquela pessoa, já aconteceu isso comigo, né, um casal que me feriu muito, porque eu fui traída por esse casal, traída na minha amizade. Quando a traição foi desvendada, veio à tona, eles criaram um comportamento nas redes sociais de escrever indiretas, que é a linguagem passivo-agressiva, né? Aquela indireta. Aquelas pessoas, né? Tipo frase de carro velho, né? Olho grande, não sei o quê. Sabe aquelas frases de boteco? Começam a colocar essas frases nas redes sociais. Eles começaram a fazer isso. E aquilo começou a criar velcro comigo, porque eu sabia que as indiretas eram por causa do que aconteceu entre a gente. Eu precisei, para manter a minha saúde mental, para manter a minha saúde psicológica, eu precisei bloqueá-los completamente por tempo indeterminado nas minhas redes sociais e cortar todo e qualquer contato com eles. Exatamente como a psicologia instrui quando você tem um relacionamento com um narcisista. Porque o narcisista, ele vai te atormentar, ele vai dar indireta, ele vai atrair você como quem atrai um rato para a ratoeira. E eu precisei disso para curar o meu coração, para conseguir olhar para eles de novo, com compaixão, né, com empatia, mas estabelecendo novos limites, né, porque a amizade tinha sido rompida. Eu não pretendia reatar a amizade, né, por mais que tivesse um amor, né, por esse casal.
Então é muito importante que a gente se separe dos inimigos e pare também de stalkear. Hoje com as redes sociais, né? Stalkear é ficar visitando lá. Eu abro os olhos de manhã, aí eu vou ver se ele mandou alguma indireta para mim. Isso alimenta o ódio no coração da gente. Por isso que a gente tem que ocupar a nossa mente, o nosso coração com coisas realmente produtivas, com coisas que vão nos levar para o céu e não tornar a nossa vida um inferno. A Kelly está dizendo aqui, ela percebeu sinal de bons relacionamentos e amizades, pessoas boas para se relacionar e parar de ser aberta para todos à vontade. Tirei as cegueiras. Isso é muito interessante, né? Eu costumo dizer, né, que aqui na comunidade Emanuel é esse terreno fértil, sabe? Para fazer boas amizades, né? Mas limites saudáveis devem acontecer em qualquer amizade, porque todas as pessoas, às vezes elas perdem, né, a noção do limite. E às vezes elas ultrapassam o limite. Todos nós somos seres humanos. Então, seguindo aqui, né? O versículo 14 vai nos dizer: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. É isso que a gente conversou no início do programa, né? Esse versículo que já é o versículo do dia do amigo, né? Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade da sua fé. Então, olha o valor, né? Ouro, prata, né? Isso é coisinha perto da sinceridade da fé de um amigo fiel. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Glória a Deus por isso, né? Na minha vida eu tive essas experiências ruins que foram uma escola para mim de como estabelecer limites adequados. Então, de alguma forma, esses amigos que eram falsos, né, que traíram a minha amizade, que tinham interesses, né, enfim, pessoais, que valeu a pena essa corrupção, né? Eles me ensinaram o que não fazer, eles me ensinaram a confiança que eu não devo dar. Tudo isso nos ensina, né? As pessoas, ou elas nos ensinam ou elas aprendem conosco. E eu sou grata, né, por ter amigos maravilhosos, amigas maravilhosas que o Senhor me presenteou ao longo da caminhada. Pessoas fiéis, leais, que eu tenho certeza que diante de uma acusação falsa, de uma calúnia, vão acreditar em mim. É isso que eu aconselho, né, pensar. Às vezes a gente vê esses filmes onde uma pessoa é acusada injustamente e quando ela é acusada publicamente, ela vai perdendo o direito à defesa e vai ficando essa acusação vai parecendo, mesmo que a pessoa seja inocente, vai parecendo cada vez mais que ela é culpada. E só aquela pessoa que realmente te conhece que vai acreditar que você não cometeu aquilo que estão te acusando. Então, que pessoa especial é esse amigo fiel e verdadeiro. Provérbios 17:17 diz assim. Agora eu saí um pouquinho de Eclesiástico, né? E
vamos pular para Provérbios 17, versículo 17, que diz assim: o amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade, né? Na dificuldade, nos problemas da vida, né? Nos reveses da vida. É como um irmão. O amigo é aquele irmão que a gente escolhe para trilhar uma jornada com a gente. Voltando para Eclesiástico, agora no capítulo 9, versículos 14 ao 15, diz assim: não abandones um velho amigo, pois o novo não o valerá, né? Ou não o valorizará, né? Da mesma forma, e também essa amizade não valerá o mesmo da amizade antiga, porque é como o vinho, diz aqui, ó, vinho novo, amigo novo, mas é quando envelhece que o beberás com gosto, né? Então, a amizade é como vinho, vai melhorando, a amizade verdadeira, né? De qualidade, com pessoas de caráter. Essa amizade vai melhorando com o tempo, né? Então, eu conheço algumas turmas, né? De pessoas, já amigos de longa data, né? Que uma vez brincaram comigo, né? Eles disseram assim: nós somos o grupo dos amigos javali. Aí eu fiquei pensando aquele bicho, né? Parece um porco, né? O javali. Não, mas por que javali? O que vocês têm com a... Eles tinham um brasão, né? Que era esse animal, o javali. Mas é que é o javali alguma coisa. Javali, né? Aí era isso que eles queriam dizer, né? Que o novo amigo, ele não valerá como o amigo antigo, o amigo de longa data já valeu. Em Eclesiástico, agora pulando para o capítulo 12, versículo 8, vai dizer assim: o amigo não se conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Então, é mais ou menos aquele ditado que diz assim: quer conhecer um homem? Dá poder para ele. Você vai conhecer quem ele realmente é. E quer conhecer uma mulher? Das duas, uma. Dá poder para ela ou tira tudo dela. Também. Você vai conhecer duas facetas tenebrosas da mesma mulher. Ou dá poder para ela ou tira tudo dela, que ela vai mostrar quem ela realmente é. Então, o amigo, ele não se conhece durante a prosperidade. Embora, se você tem olho clínico, você sabe quem, na hora da prosperidade, se aproveita da sua situação. Por isso que as pessoas prósperas, elas são cada vez mais seletivas nas suas amizades. O rico também. Mas, às vezes, o rico é muito vaidoso. Então, ele gosta de um monte de gente em volta. Assim como Herodes gostava, né, dos palhaços no seu circo, né? Seu circo dos horrores. Ele gostava, né, das pessoas paparicando, né, lisonjeando ele, que era muito vaidoso, né? Às vezes tem ricos que fazem isso, né? Que gostam, mesmo que tenham um monte de gente falsa, como talvez ele veio de uma infância traumática, ele gosta das pessoas ali admirando, mas na verdade aquilo não é amizade, né? Ele não é amigo de ninguém. Ele tem uma plateia, né? Ele tem um público que o admira, que come da comida dele, bebe da bebida dele, né? Mas não é uma amizade de verdade. Mas durante a prosperidade, se a gente tem o olho clínico, a gente vai selecionar as pessoas que têm segundas intenções, né? As pessoas mal intencionadas ou que se corrompem de alguma forma. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Então, isso
A neurociência, ela já trouxe, fez exames, inclusive, né, no cérebro do invejoso. Existe até um programa, se você gosta de assistir vídeo no YouTube, é esse nome mesmo do vídeo, do meu professor, o Pedro Calabres, professor de neurociência, que ele tem um canal no YouTube, o Neurovox, e tem lá um programa só sobre isso, né? O cérebro do invejoso. Como funciona o cérebro do invejoso. E, ao que eu me lembro das coisas que ele falou, uma que me chamou muita atenção foi que o invejoso, quando ele vê o fruto da sua inveja, né? O alvo da sua inveja, que é aquela pessoa que às vezes ele se faz até de amigo, ou é até uma pessoa distante que ele inveja, que a admiração vira inveja, né? Quando a pessoa, eu admiro a pessoa, mas eu começo a me comparar com a vida dela, comparar a minha vida com a dela, eu começo a descer os degraus da inveja, né? Então esse alvo da inveja, quando essa pessoa prospera, eu sinto dor. Se eu sou o invejoso, eu sinto dor. E o local da dor é o mesmo lugar no cérebro que faz sentir a dor física. A dor emocional, a raiz dela, ela se origina no mesmo lugar do cérebro que a dor física. E quando o alvo da inveja se dá mal, algo ruim acontece, o invejoso sente prazer na mesma área do cérebro que ele sente prazer físico, tá? Justamente a comparação. Então, geralmente o invejoso, ele tem muitos reveses da vida, né? Ele não termina o que começa, né? Ele não tem continuidade, ele tem vários recalques. E aí, quando ele olha para o alvo da inveja dele, que prosperou que se deu mal, ele diz, então agora nós estamos parecidos, porque ele também se deu mal. Então, se eu me dou mal, ele também pode se dar mal. E eu fico feliz quando a pessoa se dá mal. É triste, gente. É triste, é assustador saber dessas coisas. Mas é como funciona o nosso cérebro. E aqui a gente traz esse conhecimento para que você tome cuidado, porque todos nós estamos suscetíveis a cair na inveja, tá? A cair na armadilha da inveja. Então, quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Porque o amigo, ele gosta de você. E não apenas daquilo que você tem para oferecer para ele. Também isso, né? Ninguém gosta de se sentir usado, né? Ninguém gosta de sentir que gostam de mim só por aquilo que eu sei, pelo conhecimento que eu posso dar. Né? Por isso que nós, terapeutas, a gente que mexe com psicologia, psicólogos, né? Todo mundo que mexe com a mente humana, com os sentimentos humanos, quando a gente está de folga, quando a gente está no final de semana, a gente não gosta de falar de modo científico para as emoções, para os comportamentos, né? Porque não gosta de dar sessão gratuita, né? Não gosta que na pizzaria lá os amigos fiquem perguntando: será que eu tô com depressão? Será que eu tô com isso? O que tu acha, né? Pedindo conselho. Por quê? A gente também quer ter os nossos momentos de descontração. A gente quer também sentir que a gente é ser humano, né? Quando eu lido com os meus filhos, né, eu sempre procuro conversar com eles o máximo como mãe e não como terapeuta.
Ai, peço desculpas, mas a alergia pegou aqui num instantinho. Seguindo aqui. Eclesiástico capítulo 13 vai nos dizer o seguinte: quem se liga com uma pessoa mais poderosa do que ele, põe sobre os próprios ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Isso que a gente falava, né? Porque acontece o desequilíbrio. A não ser que você tenha intimidade com essa pessoa e trate essa pessoa mais poderosa como um igual. Então, olha, eu não quero nada que você tem, eu pago a minha própria conta, eu não quero presentes, eu não quero favores. Se para você está bem assim, nós podemos ter uma amizade. Se você, tudo bem, sentir vontade de me dar um presente, ok. Mas ficar, me bajulando com presentes, ou eu ficar pedindo como uma criança as coisas, daí desequilibra, tá? Porque nós já vimos isso, o grande segredo do bom relacionamento não está em dar, né? Dar em equivalência, né? Não é um dar o mesmo que o outro dá, mas está em tomar amor com equivalência, né? Saber tomar do outro o amor que o outro deixa disponível. E isso não tem nada a ver com os bens que o outro tem. Porque os bens são dele e ele não deixou disponível. Ele deixou o amor dele, a amizade dele, a casa dele, mas não para você fazer o que quer ou sentir que ele te deve alguma coisa. Tá? Num relacionamento onde entra a dívida entre um e outro, perde o equilíbrio. No versículo 3 vai dizer assim: que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Já ainda nessa relação da pessoa mais poderosa com a menos poderosa. É como se fosse uma relação entre um pote de barro e um pote de ferro. Quando houver choque de ideias, quando houver atrito, o pote de barro será quebrado. Porque há um desequilíbrio, uma diferença nos tamanhos. O versículo 10 vai dizer: tem cuidado em não te deixares seduzir pela riqueza do amigo, para que não caias numa loucura aviltante, que é essa cobiça. Cobiça pelos bens do outro, cobiça pelo que o outro tem, porque daí a gente estaria infringindo um dos 10 mandamentos, que é não cobiçar as coisas alheias. Tá? E essa cobiça vai tomando conta do nosso coração, porque a gente vai se comparando a vida do outro, ainda mais se é amigo de infância, eu vou me comparando, daí o outro prosperou, e daí eu me sinto meio parte da vida dele, e daí eu vou comparando a minha vida à vida dele, daí eu começo a achar que ele não é tão merecedor da prosperidade quanto eu, e começo a ter inveja dele, e começo a cobiçar as coisas dele. Quando vê, acontece as tragédias, Por exemplo, ter um relacionamento, por exemplo, trair o amigo com a esposa do amigo. Quantas vezes a gente vê acontecer, Que essa cobiça vai tomando conta do coração da pessoa e ela vai corroendo, a alma. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Então, sabedoria que você tem,
Se você não tem, busque a sabedoria, que ela vale mais que ouro e prata. Mas cuidado, né? Cuidado com as corrupções do coração. No capítulo 19 de Eclesiástico, olha quantas coisas sobre amizade, né, gente? Olha aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se tem mais algum comentário aqui do povo sobre a amizade. Vocês sabiam que tinha tanta riqueza na palavra de Deus e tantas instruções maravilhosas na palavra de Deus sobre amizade? Vocês tinham essa noção? Coloquem aqui nos comentários para nós. Então, em Eclesiástico 19, diz assim, no versículo 8: Não confies teu pensamento nem ao amigo, nem ao inimigo. Olha só essa instrução. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá, te observará e, fingindo desculpar o teu pecado, te odiará e estará sempre presente para te prejudicar. Tá? Então é tomar cuidado com aquilo que você confidencia para o amigo. Com base em que eu digo isso? Às vezes a gente tem aquele amor, aquela amizade adolescente, né? Que uma conta os segredinhos, né? Das paixonites, né? Dos crushes que elas estão apaixonadas. E aí uma guarda o segredo da outra. É importante a gente ter a consciência de que a amizade adulta, madura, quando você recebe, né, do outro um segredo que ele te revela, esse segredo não passa a ser teu. Esse segredo é da pessoa. Então, e uma outra questão importante esse segredo é pesado. Ele tem um peso. Então, cabe a você, antes da pessoa te contar o segredo, discernir se você é capaz de carregar este segredo. Ou se ele é muito pesado para você. Por quê? Porque você precisa ter condições. Você precisa ter condições de carregar o segredo do outro como do outro. É como se você fosse um cofre num banco. O outro depositou aquele tesouro dentro do teu cofre, lá daquele compartimento. A chave é dele, o código do cofre é dele. E está guardado dentro de você. Você tem condições de carregar este segredo? É o mesmo compromisso que, por exemplo, as pessoas, os profissionais de saúde mental e de saúde emocional, como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, eles têm um compromisso com o sigilo. Até o próprio sacerdote tem o voto de sigilo. Teve um país aí que quis retirar, né? Um país aí que tem ideologias macabras, né? Quis colocar como lei que se uma pessoa tivesse cometido um crime, o sacerdote tinha o dever de denunciá-la para a polícia. Se o sacerdote ouviu aquilo em confissão, ele não pode revelar, porque ele tem o voto de sigilo. Sigilo. Tá? Que envolve o sacerdócio. Então, pode matar o sacerdote. Ele não vai revelar o segredo. O compromisso dele é com Deus, não é com os homens. O que ele vai fazer, no caso de um crime, né? Confidenciado
confessado na confissão, é orientar a pessoa se entregar às autoridades. Isso é dever dele. Mas ele mesmo denunciar, não. Então, você precisa saber se você tem condições de carregar este segredo, né? E aí, também a gente precisa saber escolher se a gente precisa abrir o coração com alguém, para quem você está abrindo o coração. Porque você está depositando um peso em cima da pessoa que talvez a pessoa não tenha condições de carregar. Porque contar um segredo, confidenciar algo, é fazer com que a pessoa carregue não metade do peso com você. Não, ela carrega, é como se criasse 2 pesos. E os 2 carregam, cada um peso. Porque o peso inteiro fica no coração da pessoa. Por isso que a psicologia diz, para as mães principalmente, né? Pai e mãe, mas a mãe principalmente, que é as que mais fazem isso, né? Filho não é confidente. Não conte segredos para seus filhos. Não conte detalhes do relacionamento seu e do seu marido para os seus filhos. Não se queixe do comportamento do seu marido para os seus filhos. Por quê? Porque o filho não tem condições emocionais de carregar esse peso. Porque no coração dele, papai e mamãe são juntos. Ele não consegue separar os 2 no coração. Pode estar separado na vida real, mas ele não consegue separar no coração. Então, ele ficar do lado de um ou do lado de outro é uma violência contra a criança. Ela não consegue fazer esse movimento. É claro que existem casos e casos, né? O caso de não vai deixar o filho correndo perigo, correndo risco. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de confidenciar segredos, queixas e coisas ruins para os filhos. E assim para o amigo também. E também é importante lembrar, para o marido e para a esposa, tem certas coisas que às vezes a nossa esposa não tem condições de carregar. Exemplo, chega o marido com um problemão do trabalho. E ela, cheia das coisas do trabalho dela também. Aí esse marido chega em casa e despeja todas as preocupações. Se essa mulher não sabe absorver emocionalmente, de uma forma que ela consiga deixar os problemas do esposo com ele, ela ouve, ela é uma escuta ativa, ela é uma escuta empática, ela vai dar um conselho, mas aquilo não vai contaminar ela, o que é muito difícil. Ok, beleza. Mas se a preocupação do marido deixa ela insegura, ela fica angustiada e ela não sabe a real gravidade da situação, é melhor que você guarde essa situação, não transmita para ela, pelo menos não o todo. Crie o hábito, adquira o hábito de confidenciar para Deus as suas angústias, porque grande parte das nossas angústias servem só para contaminar o outro, porque às vezes o outro não tem como ajudar, não tem como resolver e se sente impotente. Daí vai sentir raiva por causa da impotência, vai sentir angústia, tristeza. Quando que para Deus, em Deus está a solução da grande maioria das nossas situações. Né? De nos inspirar a boas soluções. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa delicadeza. Às vezes os homens, eles cobram assim, mulher, eu não consigo me abrir contigo. E ela também não fala, né, amor, eu
essa situação, quando você me fala certas coisas, me atinge, me enfraquece. Quem sabe você pede assim, esposa, reza por mim, ora por mim. Eu estou me sentindo enfraquecido e eu preciso me fortalecer. Porque o homem, ele é a força, né? Ele é a proteção do relacionamento. E muitas vezes a mulher não tem essa condição emocional. Claro que ela vai adquirindo essa condição emocional de segurar essa, vamos dizer assim, esse peso emocional que o marido traz. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai adquirindo essa habilidade, né? Mas também, na comunicação, o homem precisa ter a habilidade de comunicar como ele se sente, sem despejar toda uma carga emocional em cima dela. Então, por exemplo, se ele chegar em casa dizendo assim, eu não estou vendo mais saída, meu chefe me apunhalou pelas costas, eu não sei o que vai ser de mim. Olha que peso emocional que tem tudo isso, né? Agora, quando você raciocina sobre a situação, você vai adquirindo clareza dos ângulos, né? Enxerga a situação por vários ângulos. E aí você vai adquirindo clareza, você vai transmitir para a tua esposa de forma muito mais leve e mais coerente com a realidade, porque às vezes a gente é muito intenso nas emoções e vai transmitir com peso aquilo para aquela pessoa. Então, ouvir aqui, no 10. No 10. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti. Olha o segredo, né? De novo, né? Ouviu o ideal é não ouvir, mas aconteceu, ouviu. O ideal é se retirar, é não ficar ali alimentando, né, o jogo psicológico da fofoca. Mas ouviu uma palavra contra o teu próximo? Abafa essa palavra dentro de ti. Morre em ti a palavra. A fofoca morra em você. Isso eu adotei para minha vida. A fofoca morra em mim. Se eu não conseguir me esquivar na hora, morreu em mim. Não vou passar adiante. Não vou ser mais uma peça desse telefone sem fio. Então, abafa dentro de ti. Fica seguro de que ela não te fará morrer. Porque às vezes tem coisas que a gente preferiria não ficar sabendo. E às vezes isso pode nos colocar em perigo, em risco. É muito importante saber filtrar as coisas e não dar sopa ao azar, né? Não dar a oportunidade do inimigo plantar um problema na vida da gente. Por causa de uma palavra, versículo 11, por causa de uma palavra irrefletida, olha aqui, inteligência emocional de novo, né? Uma palavra que você não refletiu, que você não raciocinou sobre ela, o tolo estorce-se de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Então, por causa de uma palavra irrefletida, né? Falou sem pensar, o tolo estorce-se de dores. Saiu aquela palavra sem pensar, né? Aquela palavra que devia ter sido retida dentro de mim, né? Ou aquela revelação de algo que iria me colocar em perigo. Versículo 13. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido e diga, nada fiz, ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Isso também o Evangelho vai dizer, né? Corrige a pessoa de forma fraterna, né? Uma correção fraterna, para que a pessoa não torne a cometer aquele erro, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente fazer correção fraterna, porque as pessoas, elas simplesmente te dizem assim, te perguntei alguma coisa? Te consultei para alguma coisa?
Então, hoje em dia a gente tem que fazer mais cara de paisagem. Em Eclesiástico 22, versículo 25, diz assim: quem lança uma pedra aos pássaros os faz fugir. Assim, quem insulta o amigo rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, não desesperes, porque o regresso é possível. Ou seja, se você ameaçou o amigo de alguma forma, né, se irritou na hora, ainda é possível reatar. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Porém, né, ele diz aqui, salvo se tratar de injúria, afronta, insolência, revelação de um segredo ou o golpes à traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Então, nessas questões aqui, injúria, afronta, insolência, revelação de um segredo e traição, amizade não tem mais como subsistir. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de te alegrares com ele na sua prosperidade. O 29. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de teres parte com ele em sua herança. Então aqui está falando de novo, né, de pobreza e prosperidade, né? Aqui no 29, mexeu comigo, né? Porque diz assim, que quando a gente permanece fiel ao amigo, a gente tem direito, a gente tem parte com ele na herança, na herança dele, né? Aqui está falando, pelo que me parece, herança de bens mesmo, né? Mas o porquê? De repente pode parecer assim, mas Michele, parece um interesse, né? Eu sou fiel ao meu amigo e tenho, então, parte com ele na herança dele. Parece um interesse. Só que não, você esse versículo nos traz essa noção de merecimento. Eu não estou com o meu amigo para merecer algo, mas a nossa amizade, o fruto da nossa amizade é merecer algo, merecer a herança que esse amigo recebe. Isso olhando mais pelo lado emocional, espiritual, né? Essa herança, aquilo que é o tesouro dele, né? Aquele que ele vai receber, eu também posso desfrutar disso junto com ele. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença. E se me acontecer algum mal por isso, eu o suportarei. Mas quem o souber, dele desconfiará. Então, o amigo, ele não se envergonha do seu amigo. E se acontecer algum mal por causa disso, o amigo suporta esse mal junto. Paga o preço. Paga o preço da amizade junto com o amigo. Em Eclesiástico 25, versículo 12, diz assim: feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. A amizade é marcada por isso, né? Boas conversas. Aquela pessoa com quem eu me encontro porque eu quero, porque eu estou com saudade, porque nós vamos lá, aqui no sul, por exemplo, né, tomar um chimarrão juntos. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, minha amiga, que eu já disse, eu vou separar uma tarde para ir na tua casa tomar um chimarrão com bolo, é a Isabel, minha irmã de comunidade. Como eu gosto de ir lá. Eu me sinto bem indo na casa da Isabel.
né? E é uma coisa recíproca. A gente gosta da companhia uma da outra, né? É gostoso estar com ela. E é bem isso, sabe? Eu estou falando, ela ouve atentamente as coisas que eu falo, eu escuto atentamente o que ela fala, e a gente gosta dessa troca. Amizade precisa ser uma troca, né? Eclesiástico 27, versículo 17 diz assim: quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Porque a pessoa vai ficar... se revelou o segredo, não vai magoar só o amigo. Mas, tipo, se eu escutei o segredo revelado, eu vou dizer, nossa, a pessoa não dá para confiar. Que veio me contar o que o outro revelou, o segredo que o outro confidenciou. Então, as pessoas vão se afastando dessa pessoa fofoqueira, né? O 18 diz assim: ama teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se revelares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois, como um homem que mata seu amigo, assim é aquele que perde a amizade do seu amigo. Como um homem que deixa escapar o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu amigo e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe. Escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida e não mais poderá curar. E não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria, pode haver reconciliação. Revelar, porém, injúria é um xingamento, tá? Depois de uma injúria, pode haver reconciliação. Revelar, porém, os segredos de um amigo é cortar toda a esperança. Aquele que tem um olhar... aqui já muda o enfoque, né? Então, a palavra de Deus vai ser muito clara com isso, né? O apreço ao segredo, né? O segredo, ele é sagrado. Precisa ser guardado. Não te pertence, mas foi confiado a você. Se você não tem habilidade de guardar segredo, peça para a pessoa: olha, por misericórdia, eu não gostaria de escutar as tuas confidências, porque depois eu não sei separar se você pediu segredo, se não pediu, eu vou acabar revelando. E, enfim, né, você saber o seu lugar, saber as tuas limitações também. No versículo 25, nós estamos em Eclesiástico 27, agora o 25. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama obscuros propósitos e ninguém pode afastá-lo de si. Então é aquela pessoa grudenta, né? Grudenta, pegajosa, que vive elogiando. Ai, como tu é linda. Ai, como eu amo não sei o quê. Ai, isso que tu faz. Sabe? As pessoas chamam de puxa-saco, né? Então é tomar cuidado com essa pessoa, com o lisonjeiro, tá? Porque dentro de si, o puxa-saco, dentro de si, ele tem esse propósito obscuro, né? Alguma vantagem ele está tirando daquilo. Então, é aquela frase: no coração de todo oprimido há uma semente de opressor. E às vezes a pessoa que foi muito criticada, que foi muito oprimida, ela vai usar a lisonja, né? Que é esse elogio falso, para manipular as pessoas. Então tem que tomar cuidado. Se você é muito vaidoso e gosta de um elogio, cuidado com essas pessoas, porque pode ser que você esteja atraindo pessoas assim porque você gosta do elogio. E aí você vai se decepcionar, porque vai fazer expectativas irreais de uma amizade que não era verdadeira. Então ele segue aqui.
aquele que tem um olhar lisonjeiro trama obscuros propósitos, né? Que eu já li. E ninguém pode afastá-lo de si, ou seja, aquela pessoa grudenta, que depois que tu permitiu entrar na tua casa, é um grude, essa pessoa é um chiclete. Não consegue fazê-la desgrudar de você. Ela é uma pessoa pegajosa, porque ela é carente, porque ela tem coisas que ela quer de você. Em tua presença falará com doçura nos lábios. Admirará tudo o que você disser. Mas em breve mudará sua linguagem e apontará deslizes nas tuas palavras. Ou seja, pelas costas ele vai criticar você, vai falar, né, as coisas que você faz de errado. Abomino muitas coisas, mas nenhuma como alguém assim. O próprio Senhor também o detesta. Detesta essa pessoa pegajosa, essa pessoa lisonjeira. Quem atira uma pedra para cima, faz a pedra cair sobre a própria cabeça. Um golpe traiçoeiro produz feridas no próprio traidor. Então, é deixar que o Senhor se encarregue, né, de fazer justiça por essa pessoa que trai, né? Nessa pessoa, pela pessoa traída, no caso, né? Então, que ele abaixe a sua mão esquerda do juízo, né? Faça juízo sobre a pessoa e ela mesma vai pagar o preço da sua traição. Quem cava uma fossa, cairá nela, né? Um buraco. Cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. Então é a lei da colheita, né? Tudo que eu planto, eu colho. Se eu planto traição, né, mais cedo ou mais tarde eu vou colher traição. Então tem muitos outros versículos, né, que a gente poderia, né, recomendo a você ler o livro do Eclesiástico, tirar ensinamentos da amizade. E um último versículo que eu gostaria de trazer para você, dois versículos, para a gente finalizar o programa de hoje, é esse de 1 Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O pessoal tem, hoje em dia, muito preconceito quando se diz assim, bom costume, né? Como se fosse errado a gente ter bom costume. Só que a disciplina é um bom costume. Bons hábitos são bons costumes. E as más companhias, elas corrompem. Então, quando eu tenho más companhias, elas vão me influenciando e vão deteriorando aqueles hábitos que eu tinha que eram bons, aqueles costumes que eu tinha que eram os bons costumes. Aqui em Provérbios 22, diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, ou fica com raiva. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Então, olha os conselhos aí, né? E por último, para finalizar o nosso programa de hoje, João 15, 13, onde o próprio Jesus diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Eu gostaria de finalizar com esse versículo dizendo como que eu entendo que Jesus fala esse versículo. Não é sair dando a vida por todo mundo.
Assim como não é deixando qualquer um visitar o teu jardim interior. Porque essa pessoa pode ter maus costumes. Ela pode ter o costume, sei lá, ela vai entrar no jardim do teu coração, que é o jardim interior, né, o jardim da tua alma, e vai ver lá uma fonte bem bonita jorrando lá. Ela vai fazer xixi na fonte, porque ela tem um mau hábito, um mau costume. Ela vai jogar lixo no chão. Então, não permita que qualquer pessoa entre na fonte, né, no jardim secreto do teu coração. E o que eu entendo que Jesus disse isso, quis dizer com isso, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Não só pelo fato de ele ter dado a vida por nós e nos chamado de amigos. Ou seja, o amigo é um igual. Jesus não é igual a nós, mas se colocou, se rebaixou para se tornar como um igual a nós. Para nos chamar de amigos. Mas é o dar a vida com sabedoria. Não é um dar a vida, sair dando a vida, sair, por exemplo, resolvendo as coisas para o meu amigo, emprestando meu cartão de crédito, pagando as enrascadas do meu amigo que ele se mete. Isso não é amor, isso é codependência emocional. Isso é dependência emocional. O codependente é aquele adulto que fica cuidando daquela criança grande. Aí paga a conta, aí faz para a pessoa, daí financia isso, financia aquilo, leva para cá, leva para lá. Não é assim que Jesus diz para dar a vida. Não é esse sacrifício neste sentido. Porque Jesus deu a vida de forma assertiva. Ele fez aquilo que precisava ser feito, que foi numa condenação injusta, numa cruz, que era a pena de morte, que era só as pessoas malditas que eram condenadas. Dessa forma, não foi de qualquer jeito, não foi fazendo tudo para todo mundo, mas ensinando as pessoas sobre o reino, sobre o que fazer. Não foi indo e pegando o cego de Jericó no colo, mas fazendo com que o cego de Jericó caminhasse até Jesus, pelo som da voz, que ele fizesse um movimento rumo à libertação daquela dependência. Daquela dependência de mendigar, daquela dependência de que os outros o alimentassem. E assim por diante. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Espero que essas meditações, hoje o programa foi um pouquinho diferente, foram meditações sobre versículos que falam sobre amizade, que tenha agregado no teu coração, que tenha aquecido aí o teu coração, que tenha te instruído para buscar novas amizades, boas amizades, amizades saudáveis, amizades em Deus, e fazer o convite para você se tornar amigo e amiga da comunidade Emanuel, porque aqui na comunidade Emanuel nós estamos abertos para amizades maduras, com maturidade espiritual e emocional, para acolhermos você como nosso amigo, nossa amiga, e juntos instaurarmos o reino de Deus onde ele ainda não chegou. Tá bom? Deus está conosco. Aleluia.